Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do capítulo 13. E é um capítulo em que Lucas nos traz uma mensagem muito bonita. Convidar os pobres e os estropiados e dar sem receber retribuição. Difícil? É difícil para todos nós fazer uma caridade sem esperar uma retribuição? Acredito que ainda seja para nós. Acredito também que muitos de nós já fazem isso. Mas para alguns em particular, não. Ficamos presos ainda naquele ato que nós fazemos ao próximo, como se ele tivesse marcado para nos devolver o benefício, o bem que fizemos a ele. O convite à participação nos bens de que desfrutamos deve ser inspirado na mais pura fraternidade. Fraternidade lembra humildade, fraternidade lembra amor, fraternidade lembra o Pai, que nos uniu através do seu amor, e hoje somos irmãos fraternais. Se for motivado pelo desejo de retribuição, é mero comércio e demonstração do orgulho e da vaidade. Se formos olhar pobres, estrupiados, no dicionário, nós vamos encontrar pobres sem posses, sem nada que ajude a mantê-los, estropiados, os mutilados. Mas Jesus não se referia a isso. Jesus não se referia às imperfeições da matéria, às limitações. Ele falava da alma, das doenças da alma. Lucas, no capítulo 13, item 7 do seu evangelho, nos conta uma passagem maravilhosa. Foi um jantar em que Jesus foi convidado. E foi convidado para jantar por um judeu na casa de um judeu. E encontramos nesse texto, em que Lucas fala com muita propriedade, sobre o conselho de Jesus, sobre o convite que Jesus fez, apesar de ter sido convidado. Mas Jesus fala de humildade, Jesus fala de misericórdia, Jesus fala de fraternidade e das suas máximas. Primeiro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Será que os judeus faziam isso naquela época? E só fazer o outro o que gostaria que o outro te fizesse. Isso não é muito fácil para a gente ainda. Precisa de uma grande reforma, precisa de um grande equilíbrio, precisa de uma grande transformação. Estão ouvindo aí? Não está ouvindo do lado de fora, né? Precisa de uma grande transformação. E essa transformação é ditada pela nossa vontade. É a nossa vontade de querer mudar. Esse jantar, na época que aconteceu, onde os judeus dominavam também, foi convidado Jesus por um fariseu, um sacerdote, um homem da lei, um homem riquíssimo. Estariam lá todos que pertenciam àquela elite. E as festas eram suntuosas, roupas maravilhosas, comidas divinas. Tinha tudo para ser realmente um banquete. Mas não era esse banquete que Jesus se referia. Jamais ele se referia a coisas materiais. E Jesus
ao falar com o fariseu, ele dá um alerta para todos da época, para nós ainda dessa época, porque todos os ensinamentos de Jesus são atualizados. Foi numa época distante, há 2000 anos, mas serve muito bem para nós, porque ainda não conseguimos entender a sua sutileza, o que ele queria nos dizer. E eu vou ler para vocês o que Jesus falou para o fariseu. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convide nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, e nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam de vós o que receberam. Retribuam o que de vós receberam, aquele convite. Jesus lembra que toda ajuda, todo bem, não merece e não deve ser retribuída como se fosse a mola de uma motivação para que a gente o faça. Eu vou fazer porque com certeza ele vai ter com que me retribuir. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, eu tenho um amigo ali. Ele precisou de mim em certa ocasião e agora eu estou precisando de ajuda e vou cobrar. Não se cobra favores. O que a gente tem que entender e que a gente não consegue ainda, devido ao nosso grau ainda de falta de amadurecimento espiritual, é que no favor recebido, numa caridade recebida, o outro não está preso a você de maneira nenhuma. Pelo contrário, o outro nos oportunizou em fazer a caridade. Ele proporcionou com que pudéssemos fazer o bem. Se pensássemos assim, todos nós poderíamos agir diferente. E ele continuou: quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos, por não terem eles meios de vos retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição do justo. Tudo que Jesus falou aqui, ressurreição dos justos, coxos, paralíticos, tudo tem um significado. E um significado muito importante. Por isso que quando a gente lê uma mensagem, quando a gente lê o Evangelho, a gente não sabe o que vai nas entrelinhas. Principalmente quando a gente lê uma parábola. A parábola tem um fundo de ensinamento muito importante. Outro dia eu vi uma pessoa dizer: eu adoro parábola, é uma história maravilhosa. Sim, mas você pensou no que aquela parábola tem a dizer? A profundidade daquele ensinamento? O que significa aquele samaritano que ajudou? Quem era aquele samaritano que ajudou? Quem são esses pobres e estropiados? Quem são os cegos que Jesus falou? Será que não conhecemos? Conhecemos sim. E conhecemos muito bem. Nós convivemos com eles. E eu não estou falando das limitações físicas, não. Eu estou falando de todos nós. Jesus não veio para os sãos. Jesus é o médico de almas. Ele veio para nós,
que somos doentes, que estamos aprendendo ainda a equilibrar as duas naturezas. Porque nós temos a natureza material, porque estamos aqui para aprender a evolução, para aprender os seus ensinamentos, para saber o que é o amor realmente e o que é a caridade. E um deles, ouvindo as palavras, disse: feliz daquele que comer do pão no reino de Jesus. Que será? Quem é esse pão? O que era esse pão? Alguém sabe? Ou já pensou que pão é esse? Que pão maravilhoso é esse? Que nos traz a luz, que nos alimenta, mas que a gente ainda não percebe que ele veio há tanto tempo, explicou, deu o exemplo, e nós ainda só lemos o Evangelho, procuramos entender alguma coisa, mas não praticamos. Enquanto começarmos o Evangelho e terminarmos, e termos a necessidade de abrir de novo, é porque ainda não o praticamos. Mas vai chegar um dia que a gente vai fechar o Evangelho e dizer: não, eu tenho os ensinamentos no meu coração. Eu não preciso mais abri-lo. Ele vai ficar junto de mim. Mas eu tenho no coração. E todos os dias eu vou praticar um pouco, cada lição, cada capítulo. E eu vou ter aquela ideia de amor. E isso é muito importante para a gente. E por que Jesus falava sempre no sentido figurado, no sentido simbólico, e às vezes até em parábolas? Porque, como hoje também, os homens da época não entendiam as sutilezas do seu pensamento, o recado que ele queria passar para nós. E esse recado é maravilhoso. E esse recado nos fala de caridade. E esse recado nos fala muito mais de misericórdia, de olhar não tanto para os que estão fora, os nossos vizinhos, mas olhar para aqueles que nós convivemos. E era necessário que Jesus marcasse cada acontecimento com uma história, com uma parábola, até às vezes alegórica, para que o homem marcasse. É muito mais fácil você lembrar uma história do que você dizer: faça isso, isso e isso. Marca a história. Marca, porque você se lembra e vai analisando devagar, devagar, e vai encontrar o que Jesus queria dizer. Mas vamos voltar um pouquinho à época em que Jesus falou isso aos fariseus, que o convidaram. Como vivia o povo da época? Os judeus eram dominados pelo romanos, não é? Por Roma, pelo imperador. Eles passavam muitas dificuldades. E o imperador romano dominava, escravizava e desprezava aqueles menos favorecidos. Ou seja, se você não tem como se apresentar bem, se você não tem como retribuir na mesma postura que eu faço, você é um deserdado da sorte, realmente. E isso tudo acontecia no momento ali, daquela ceia, daquele jantar maravilhoso. E por que é tão difícil para a gente ainda entender que devemos fazer o bem sem retribuição? É tão difícil para a gente ainda entender que ser humilde, tolerante, paciência,
ainda nos dá um pouco de trabalho. Mas sabe por quê dá um pouco de trabalho? Porque nós temos 3 imperfeições que acarretam todas as outras e nos paralisam. Vamos lembrar que Jesus falava naquela época e hoje ainda seus ensinamentos nos lembram, nos puxam a orelha. Jesus falava aos espíritos, encarnados e desencarnados também. Mas esses espíritos estavam em diferentes graus de evolução, como nós aqui. Diferentes graus de evolução. Temos pessoas que sabem muito. Sabem o livro dos espíritos de cor. Pergunta tal, resposta tal. Eu não sei, eu tenho que copiar realmente, porque eu esqueço. Mas o que falta a nós? Vocês têm uma ideia do que falta a nós para que a gente possa melhorar? Sentimento, amor, caridade. Todo o Evangelho fala de caridade, todas as lições a gente vê lá dentro. Escondidinha a palavra misericórdia e caridade. Porque é assim que a gente vai evoluir. É assim que a gente chega à perfeição. E ao falar de nós, para nós espíritos, Jesus ressaltava que o que mais nos impede de sermos caridosos, além da vontade, é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E a falta de amadurecimento mesmo. A falta de trabalho dessas 2 virtudes, dessas 3 imperfeições. Por quê? Porque a gente não consegue nem dominar uma virtude, colocá-la dentro da gente, nem que seja um pedacinho. Como é que a gente pode lutar contra uma imperfeição tão difícil? No Manual Prático do Espírita, ele diz assim: orgulho, ele nos induz a julgarmos ser mais do que somos. Achamos que todos os amigos e familiares devem girar em torno de nós mesmos. Nós, orgulhosos que somos, ainda, mas vamos mudar. Com certeza estamos aqui para aprender. Temos o Evangelho para aprender, é o nosso guia, o nosso manual de instrução. Pensamos que temos a nossa verdade, só nós fazemos as coisas certas. A verdade do outro nos incomoda, porque só nós importa, certo? O que pensamos, o que discutimos, o que imaginamos. E assim nós vamos orgulhosos. E o orgulho leva à indiferença. Cadê aquele nosso irmão que está em casa? Será que ele está sofrendo? Estamos sentados direitinho. Lógico que nós queremos o bem de todos. Podemos até fazer uma mensagem, uma oração, uma prece para nosso irmão do lado. Pedimos licença ao sentar. Cumprimentamos. Mas é só isso que ficamos fazendo. Será que vamos para casa? E vamos orar por todos aqui. Todos que estavam ali naquela palestra. Às vezes a gente nem se lembra disso. Por quê? Porque estamos tão orgulhosos com aquilo que nós pensamos que somos, que nem nos lembramos daquele outro que está ali do nosso lado. Ninguém sabe daqui quem veio para cá com problema. Entrando aí na sala do passe, ou recebendo os fluidos já positivos da espiritualidade, ninguém sabe. Mas nesse momento nós somos o quê?
companheiros, estamos aqui. Hoje houve o objetivo de vir aqui assistir a palestra, qualquer que seja. Tem outra coisa também que nos incomoda muito e que nos deixa muito abaixo do que é esperado por nós mesmos, a vaidade. O livro também diz que a vaidade decorre do orgulho. Nos apresentamos exuberantes e com aqueles mais humildes somos intolerantes, não os levando em conta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir uma lamentação de uma pessoa que você nem conhece. Às vezes a gente encontra na rua e a gente fica até com medo de ouvir, de parar. Pode ser que chegue uma pessoa, ela me parou para assaltar a gente. Poxa, gente, nós estamos dando o nosso ouvido, o nosso amor. É naquele momento que a pessoa está precisando. Eu sei que hoje está muito violento. Mas não precisa ser na rua, pode ser em casa. Pode ser um vizinho que chama, que clama para ser ouvido. Por quê? Na própria casa dele não tem, mas ele convive comigo, ele é meu amigo. E uma grande experiência a gente ouvir. Porque o vizinho, ou o amigo, ou o ente de casa mesmo, pode ser até que a gente nem goste muito dele, e olhando o sofrimento, a gente entenda que o nosso é muito menor. E acha até no sofrimento do outro a cura para o seu sofrimento. E o egoísmo nos paralisa. Ele não deixa que a gente faça o bem. Ele não nos deixa para trás, mas ele paralisa. Paralisa as nossas emoções, paralisa os nossos sentimentos. A gente não consegue nem agradecer ou nem elogiar uma pessoa, porque só nós sabemos fazer as coisas só do nosso jeito, e ele está atrelado ao orgulho e à vaidade. Destrói a força da união e enfraquece o espírito na colaboração. O que Jesus quis nos ensinar nessa passagem é a maneira de olhar para o outro. Aquele olhar caridoso, bondoso que nós devemos ter. O que Jesus quis ensinar para a gente foi que em toda família nós temos pessoas que precisam de nossa ajuda, que precisam da nossa mão amiga. Que ajude, porque nós não somos sós. Nós somos viajores do tempo, indos e vindo de encarnação em encarnação. E se formos pensar normalmente nessas palavras de Jesus, é um absurdo. Ele não querer os nossos amigos, os nossos vizinhos ricos. Mas ele não queria nada disso. Ele queria só apenas que olhássemos com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Na realidade, é um alerta, e um alerta muito bom para a gente. Um cuidado, para termos cuidado com aqueles que ficam na nossa casa. Está no Evangelho que fora da caridade não há salvação. Mas existe caridade em ouvir. Existe caridade em dar a mão. Existe caridade material e a caridade moral também. A material, ela é importante para a gente sanar uma situação.
Mas a moral é aquela que engrandece também. Porque nós somos responsáveis por todos aqueles que nos rodeiam. É aquela pessoa que não veio mais no centro e quando chega a gente diz assim, poxa, você nunca mais apareceu. Que bom que você veio. É a importância que a gente dá à nossa irmandade. Porque nós somos filhos de Deus, inegavelmente. Ele é nosso Pai. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para merecer essa paternidade. Na realidade, não se trata mesmo de um festim, de um banquete, de uma ceia. Se trata de amor. Se trata de amor. Se trata de um olhar caridoso. Se trata de um combate, aquele bom combate, que muitas vezes a gente fala aqui. Poxa, qual é o mais difícil dos combates? A quem devemos combater? Os inimigos? E aí, gente? Não ouvi. Nós mesmos. Por que será que a gente tem que combater a nós mesmos? Por que será? Exatamente. Toda vez que a gente odeia, que a gente não gosta de uma pessoa, todo campo fluídico e deseja mal, todo o nosso campo fluídico muda. E volta para a gente, tá? Como depressão, como doenças, como raiva. Esse é o bom combate. Vamos combater as nossas imperfeições. E se trata também, gente, de uma postura cristã. O que é uma postura cristã? Veja bem, quando acontece uma coisa, um desastre, uma coisa assim, uma coisa muito ruim, em que todos nós, a mídia, faz assim, não, nós temos que ajudar. E nós vamos ajudar. É uma fase. Nós depois fazemos o quê? Arrefecemos. A mídia para, nós paramos também. E cadê a oração que arromba as portas do céu por aqueles que tiveram um acontecimento, um desastre, qualquer coisa? Cadê as nossas orações? Cadê a nossa postura cristã? Onde está ela? Só quando a mídia reclama? Só quando uma irmã nossa vai fazer uma cirurgia e põe no zap, vamos fazer a cirurgia, vamos vibrar. Vamos vibrar sempre, por todos nós. Todos nós. Porque somos irmãos, porque temos milhares de doenças que estamos combatendo. Essa é a nossa melhor versão. E estamos aqui para aprender. E estamos aqui para dar a mão. E não esperar retribuição. Se vier um agradecimento no meio de todas as coisas que a gente possa fazer, ótimo. Mas eu sempre digo assim, não me agradeça, eu não fiz nada. Estou aqui só para ouvir. Não me sinto fazendo nada. Eu sentei só para ouvir. Eu estiquei a mão, porque isso tem que ser uma prática.
Não é uma grande coisa. Ah, eu ajudei uma pessoa. Não é, gente. A gente tem que dizer o seguinte: ajuda é prática. Caridade é prática. Não é coisa do outro mundo, não. Não é para a gente ficar orgulhosos, vaidosos, porque ajudou, não. Fora da caridade não há salvação. Tem que ter a nossa postura, tem que ter o nosso olhar, tem que ter o nosso amor. E não saiam para fazer a caridade sem levar o sentimento, sem levar o coração. Ela é feita. Mas quando a gente leva o coração, o primeiro beneficiado somos nós. Quantas vezes se sai de casa para atender um amigo, mas que a gente também tem os nossos problemas. E chega lá, o problema do amigo é tão grande, que o nosso é tão pequenininho, e que a gente se envergonha de ter feito um alarde. De tudo tão grande. E o outro, meu Deus, está numa situação muito pior. E a gente empresta o nosso ouvido, a nossa paciência, a nossa tolerância. Caridade é muito mais profundo do que a gente pensa. Caridade é levar o amor às últimas consequências. De pensar em nós, em lugar de mim. De trocar eu por nós. De se sacrificar por um amigo mesmo. É amando assim. Amar como ele nos amou. E não vamos julgar que a morte na cruz foi um sacrifício. Ele sabia o que ia acontecer. Aí não podemos dizer que ele nos salvou porque morreu, não. Ele nos salvou porque trouxe o Evangelho. O Evangelho de amor que a gente tem que ler com cuidado. Eu gostaria de ler para vocês, ainda dá tempo, uma história que a gente interpreta de uma maneira diferente. Mas é caridade pura. E é por isso que eu digo a vocês que a gente tem que fazer a reforma íntima. Nós estamos no caminho, não é? Da reforma íntima. Nós tomamos passe, nós tentamos fazer a caridade, nós tentamos amar. Porque nós temos condições, nós temos virtudes. Nós não só temos imperfeições, não, de jeito nenhum. Ora, nós somos criados por Deus. O Pai só é amor. Colocou em nós a chama do amor. Só iríamos ter coisas ruins? Não, nós temos muito mais virtudes. Só que virtudes, para desenvolver, dá mais trabalho. Né? Virtude, para desenvolver, demora. Tem que ter paciência, tolerância e encher a boca d'água. Para não revidar. Como Joana diz, em lugar de reagir, vamos agir. Contata 10. Afinal, estamos passando por uma experiência humana. E não é fácil. Espíritos passando por uma experiência humana não é fácil. Vou contar bem rapidamente. É a história de Jesus com os discípulos. E Jesus ficava muito tempo conversando com os discípulos. Eram seus seguidores. Ele tinha que dar força. E uma vez, Judas perguntou a ele. Ele era esperto, tinha um raciocínio lógico, mas vivia em constante conflito interno. Sempre desconfiado e se afastava muito dos seus companheiros. Mas ele sempre escutava do mestre. Fora da caridade, não há salvação. E muito menos a caridade quando espera a retribuição. E resolveu, então, se dedicar à caridade. E foi fazendo caridade.
mas se transformou muito depressa. E a gente sabe que a natureza não dá saltos. E Judas foi. E foi fazendo a caridade. Já estava com um semblante até muito bom. E todos os outros discípulos achavam maravilhoso. Poxa, ele está fazendo a caridade. E um dia ele sai da cidade. Ele foi à cidade vizinha chamada Betânia. E foi lá, a cidade estava em festa. E quando ele chegou lá, a muito custo, ele conseguiu um quartinho pequeno, nos fundos da hospedaria. E ele ficou muito feliz. E ele disse, amanhã eu saio para fazer também a caridade aqui em Betânia. E ele conseguiu esse quarto porque já todo mundo sabia que ele tinha começado a fazer a caridade em outras cidades também. Mas, de noite, o dono da hospedaria bateu na porta dele dizendo, olha, chegou aqui Ergon, ele é leproso, e eu não tenho quarto, e ele não pode ficar na rua, porque senão ele é preso ao amanhecer, porque os leprosos só saíam à noite. Ao amanhecer, todos eram presos. E eu estou com ele aí, atrás aí na porta do quarto. Eu quero só que ele fique num cantinho. Não precisa nem ficar perto do Senhor, fica num cantinho. E Judas chegou e disse, não, de jeito nenhum. Ora, mas ele não estava fazendo a caridade? Olha a nossa transformação para fazer a caridade. Nós vamos encontrar pessoas assim, não leprosos, mas pessoas difíceis. Que a gente faz a caridade, não vê aquela transformação, mas o lavrador também, quando semeia, ele sabe, confia na terra, mas ele não vê como a semente vai brotar. Vai ter umas que não vão brotar logo, outras que só com o suspiro elas já estão brotando. Então ele disse não, de jeito nenhum. E ele foi, fechou a porta e deitou-se. Mas passou a noite muito ruim. E remexendo na cama, mas ele não teve a intuição de levantar e ir buscar o leproso. E no outro dia de manhã ele sai correndo do quarto para buscar o leproso. E o dono da hospedaria diz bem assim, agora é tarde. Ele ficou vagando e levaram ele. Ele foi preso. E Judas volta muito, muito decepcionado consigo mesmo. E Jesus vai e conta a Jesus, eu não consegui. Eu não consegui fazer a caridade. Eu topei com o leproso. Eu não consegui. Eu não consegui ver adiante a profundidade dessa caridade. E Jesus disse para ele, bem assim, por isso que eu digo, é necessário a reforma íntima, para que quando a gente faça a caridade e ame, seja plena. Eu conheço os seus problemas, as suas dificuldades, as suas decepções, as suas depressões. Tudo que você vai fazer, tudo que você fez com relação à caridade, foi muito de repente. Foi pei-buf, acabou-se. Já sou caridoso. E não é assim. Quando fores comer, come aos pouquinhos. Quando fores rezar ou ler as escrituras, faze o pouquinho, de pouquinho, para que possas entender o significado de cada palavra, para que possas entender o que você precisa mudar. Aí ele disse, mas eu não tenho condições de fazer isso agora. Aí ele diz, a natureza não dá saltos, faz de pouquinho. Começa dando um bom dia,
Mas que o bom dia saia de dentro do coração, não com o teu coração tão magoado. E quantas vezes a gente faz a caridade com um coração bem magoadozinho, não é? Só para se ver livre. Mas Jesus também falou do coxo e o coxo e paralíticos também, não é? Quem não tem um coxo ou um paralítico na nossa casa, que fica parado de encarnação em encarnação e não consegue nem saber por que está aqui. Quem não tem esse? Que quando a gente fala, olhe, seja mais delicado, olhe, essa encarnação, a gente não quero nem falar de encarnação, não quero nada. Eu sou ateu, graças a Deus. Ou então, eu não quero nada com a sua religião. Vá bater bombo por aí. É isso que sempre dizem para a gente. Não é? Sempre dizem isso. Mas nós não gostamos de sofrer. Nós gostamos da verdade. E da verdade clara. A nossa fé é a nossa fé raciocinada. É saber por que estamos aqui. Mas eles nem isso sabem ou querem saber por que estão aqui. E o paralítico, quem não tem um paralítico? Aí eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu sei, mas vou deixar para a próxima. Não, é muito difícil sair por aí, não quero fazer. Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Temos na nossa família? Temos muito na nossa família. Na minha família, tenho na minha família. Difícil? Muito difícil. Mas por que eu vou deixar de fazer a caridade? Por que eu vou deixar de orar? Por que eu vou esperar alguma coisa em troca daquela pessoa se ela ainda não amadureceu? Mas ela vai. Todos nós vamos. Todos nós temos essa oportunidade. A nossa vida não se restringe do berço ao túmulo. Nós vamos de encarnação em encarnação procurando o quê, gente? Melhorar. Aprender. Conhecer. Os ensinamentos de Jesus são fáceis para aquele que tem a vontade de mudar. E ele não exigiu essa mudança da gente repentina, porque senão iríamos cair como Judas. Tem que ser paulatino, tem que amar primeiro, se conhecer primeiro, aonde eu estou falhando, porque eu ainda espero uma recompensa, quando o outro é minha oportunidade de fazer a caridade. Como Jesus via a caridade? Simples, tranquila. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e, quem sabe o outro? Perdão das ofensas. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar é entendimento. É se colocar no lugar do outro. Se eu não consigo fazer isso ainda, eu ainda vou esperar retribuição. Mas ele falou, ainda uma pessoa disse que era a ressurreição dos justos, não é? O que seria a ressurreição dos justos? Quando chegarmos do outro lado, nós teremos o quê? Aplausos, consciência tranquila, de que fizemos o bem pelo simples fato de fazer o bem, que fizemos a caridade pelo simples fato de que somos irmãos, que eu tenho que ajudar, que estamos aqui não é de passagem, é de aprendizado. Que nós temos a obrigação de voltar, de voltar lá para cima, para o plano espiritual, melhor do que quando chegamos aqui. Nem que seja um pouquinho.
Essa, com certeza, vai ser a nossa bagagem. O que você fez de bem? Que caridade você fez? Analise os fatos. Vamos voltar e fazer uma caridade mais completa. Você já tem uma experiência dessa. Vamos continuar. E o pão da vida? Alguém sabe quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Está todo mundo olhando um para o outro. Quem é o pão da vida? Jesus, Ele nos traz o alimento espiritual. Ele nos traz a paz. Ele nos traz a misericórdia. Ele anda sempre com a gente. Todos os ensinamentos colocados na mesa. Resta só a nós pegar aquele pedacinho, saborear com inteligência e sabedoria para aproveitar até a última gota. Cada ensinamento de Jesus são pérolas que vão nos ajudar, mas se só lemos e não sentimos nem praticamos, aí vai depender de nós, a nossa evolução, o nosso aprendizado. Quando fizerem uma caridade, quando derem alguma coisa, esqueçam a recompensa. A recompensa não é aqui. Aqui é só uma passagem. Nem lá em cima a gente vai esperar a recompensa. Nós vamos esperar a misericórdia do Pai para voltarmos e aplicar melhor o que estamos aprendendo agora. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu trouxe. E eu agradeço muito. Jesus esteja sempre com todos vocês. E comigo também. Boa noite.